Vou começar por ela aqui, minha querida amiga Ana Pregardier. Opa, não é o esporte, né? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, todos os espectadores, quem está nos assistindo aqui, tanto online quanto em qualquer momento aí do futuro também. E hoje a gente vai falar muito, né, sobre futuro, passado, legado. É isso, né, Miguel? Tu sabe que nós somos abençoados porque as nossas mães são as nossas principais ouvintes, né? A Marineida, escritora, né? Livros que nascem, Então, trazendo aí sempre online, né? sempre. Que bom, não é? E, aliás, Coisa é linda. tua sócia, né? Também, Mentoria Livros que Nascem, e escritora, não é? E a 60 mais eu, né? escritora. Bom, o nosso tema hoje aqui, o Miguel, a gente conversou para falar sobre legado, né? Legado da escrita, enfim. Mas antes eu quero contar uma pequena historinha, né? Já que a gente começou a falar aqui das nossas mães, né? Quando eu comecei a mentoria, meu primeiro livro, Miguel, na primeira turma, eu fiz as lives, eu estava divulgando a mentoria, né, e tudo mais. E num dos dias que eu fiz live, eu abri as inscrições e tudo. E quando eu vou, depois da live, quando eu fui ver se alguém tinha se inscrito, entrado lá, né, no link do pagamento do cartão de crédito e se inscrito na mentoria, né? Sim. Entre as pessoas que tinham se inscrito na mentoria, estava lá, né, os pagamentos realizados e tal, estava lá o pagamento da minha mãe. Olha que legal. No link do cartão de crédito, eu liguei para ela, né? Mãe, mas por que tu entrou lá, pagou no link? E ali foi já uma grande lição que eu aprendi também, né? E ela disse assim, não, Ana, eu quero fazer meu livro porque eu quero registrar os meus poemas, as minhas memórias, as coisas que eu sinto. E eu não sou diferente dos outros escritores, eu quero fazer mentoria exatamente igual a todos, sem nenhum tipo de diferença, nem de tratamento, nem de pagamento, nem de nada. E vou te dizer, Miguel, não teve uma vez que a gente falou sobre o livro dela fora das reuniões agendadas. Olha Zero. Que legal. Nesse Isso... ponto, nós somos relativamente irmãos, porque ela foi a primeira pessoa que pagou pelo Poder Transformador, fez o primeiro Pix da Estar na História do Poder Transformador, foi da Marineida. Essas coisas marcam, né? Sabe que já entrando um pouco aqui no nosso assunto, bom, galera que está nos assistindo, espectadores que estão aqui, leitores, escritores, escritoras, leitoras que estão nos assistindo, bom, meu nome é Ana Pregardier, sou escritora, educadora financeira, mentora na Mentoria Meu Primeiro Livro, e hoje o Miguel me convidou para vir aqui no Sarau Digital para a gente falar um pouquinho sobre legado, a importância da escrita e o legado que ela deixa, né? E que é fato que o que fica escrito se perpetua através dos tempos, isso já é conhecimento geral, é inclusive ditado popular. E daí a gente às vezes se pega perguntando, né, pensando, mas e as novas tecnologias, e a internet, e isso e aquilo, e a escrita não vai ficar obsoleta? Há umas 2 semanas, conversando com meu pai, por exemplo, eu estava conversando com ele falando como eu gostaria de ter, por exemplo, algum livro, algum diário, alguma coisa escrita das minhas avós, tanto da mãe dele quanto do pai, da mãe da minha mãe, porque eu tenho lembranças das minhas avós, mas eu não conheço, de fato, a história delas, eu não conheço coisas que elas passaram, as histórias que elas viveram, e eu tenho uma imagem sobre como elas eram, do que eu, criança, enxergava delas. Mas nada garante que a imagem que eu tinha do que elas eram, como elas pensavam, como elas agiam, que aquilo é real. Porque eu era uma criança olhando, né? Não sei exatamente o que elas pensavam, como elas encaravam a vida, os problemas, as situações, as alegrias, como elas eram como seres humanos, né? E não tem nada, não tem um diário, não tem um livro, não tem nada escrito que ficou. E daí a gente ficou pensando, porque, por exemplo, eu tenho um sobrinho que tem aqui 3 anos. E aí? O que vai sobrar para ele?
o pouquinho do pouquinho da memória que eu, meu irmão, que a gente tem da minha avó. Exato. Não vai sobrar muita coisa. Exato. Se não está escrito, né? Exato. E as novas tecnologias e foto, vídeo que a gente grava hoje. Bom, minhas avós foram gravadas em fita de VHS. A gente tinha uma filmadora na família. Uhum. Agora me pergunta, Miguel, será que a gente tem hoje esses filmes? Não, eu já perdi coisas também, minhas, nem foi dos meus avós, né? E daí, agora, e o escrito? E o que ficou escrito? O que ficou num livro, o que ficou num diário, o que ficou escrito? Exatamente. Isso a gente tem desde as pedras, nas pinturas rupestres, nas escritas rupestres. Isso ultrapassa os tempos. Então, todas as tecnologias são boas, todas as formas de registro são maravilhosas, mas escrever não é só para quem quer contar uma história, uma ficção, ou trazer um material, um conteúdo técnico para um livro. Escrever também é uma forma de deixar para as futuras gerações um pouco de quem nós somos. Você, Miguel, pega agora aqui, ó, vamos supor, digamos que, tá, vamos fazer uma hipótese, tá? Digamos que, num futuro, ali a sua filha tenha filhos. Uma hipótese, que pode ou não se realizar, mas digamos que ela tenha filhos. Sim. E digamos que os filhos dela tenham filhos. Pode ser ou não que a gente ainda esteja aqui ou não, porque né, ninguém é eterno. Exato. E aí? E daí quando teus bisnetos, tataranetos pegarem aqui o poder transformador, no teu livro, eles vão olhar, vão ler e vão dizer assim, olha só o que o Biso pensava. Exatamente. Naquela época ele dizia essas coisas, olha o que ele escreveu aqui, como é que ele... Eles vão te conhecer pelo que você é, não pelo que os outros dizem de ti. Né? Então, faz muita diferença. O que tu acha disso? Tu já pensou sobre isso, Miguel? Já não, eu vivi essa realidade na prática. No sábado eu fui dar uma entrevista de manhã aqui na Rádio Miriam e não tinha as perguntas, né? Então a Rádio Miriam em Farroupilha, aqui em Caxias do Sul, e a nossa família por parte de... Agora eu vou começar a cometer os mesmos atos falhos, né? Nossa família por parte de avô aqui, a Cripa, Esperafico, o Radaeli, são parte da migração italiana, não é? Que fundou aqui essa região. E aí ele me perguntou, o entrevistador, o sogro do prefeito, o Tadeu, né, dos Santos, da Rádio Miriam, o sogro do prefeito de Farroupilha, questões sobre a família, a ligação com Farroupilha. E eu contei uma história lá e tal. Terminei a entrevista, né? Mandei para minha irmã me mandou 412 correções que eu falei tudo errado. Mas eu falei, né? Sim. Então, se isso estivesse registrado num livro, seria mais fácil, né? Na hora, eu não me lembrei de todas as histórias. Ela sabe as histórias, a minha madrinha, a memória, que a irmã do meu pai sabia muito as histórias, contadas verbalmente. Então, quer dizer, está na boca da minha irmã e da minha mãe, que sabem quem é pai de quem é avô de quem é parente de quem. Eu já não sei mais nada, mas são histórias bonitas, não é? Como nós temos aí o caso da família da Rigo, aí, que é da mentoria também, não é? Sim. É um foco interessantíssimo, né? Toda a história de uma família tem muita coisa boa para contar. Não, agora pensa o seguinte, se essa entrevista fosse com a Lia, com a tua menina, sim, quanto % dessas histórias ela saberia? Pior, nenhuma, eu acho, muito poucas. Porque até agora... Aí ela que tá. Sabe que, conversando com as pessoas, às vezes, que querem fazer mentoria, ou que vão nos lançamentos, do teu lançamento, nos lançamentos dos escritores, né? Às vezes o pessoal diz assim, não, mas eu não tenho vontade de escrever um livro. E tá tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Agora, escrever um livro não é só porque eu quero criar uma história ou porque eu quero registrar meus poemas. Às vezes, você pode escrever um diário ou escrever e realmente publicar um livro. A diferença entre um diário e um livro é que diário normalmente fica uma cópia só que pode em algum momento se perder em algum lugar. Molhar, queimar, extraviar, enfim. Essa é uma das principais diferenças. Quando a gente tem um livro, por exemplo,
a gente garante que isso está registrado numa biblioteca nacional, que as futuras gerações, seus descendentes, as outras ramificações da família, se alguém em algum momento quiser saber da onde veio, quem é você, o que você pensava, você fica registrado, você fica com esta informação sua a partir de você, não é os outros falando de ti, né? Isso eu penso bastante, né, Miguel? Porque assim, ó, o que falariam da Ana Pregardier se a Ana Pregardier não estivesse aqui e não deixasse nada registrado? O que falariam do Miguel? Quem é o Miguel? Como é que ele é? Como ele pensa? Exato. As pessoas não te conhecem profundamente. Agora, lendo, é outra história, né? Perfeito. E nessa questão, focando aqui nessa história, né, de registrar documentalmente, eu pensando em termos de sociedade mesmo. Tu falaste aqui da Júlia, é verdade. Felizmente eles terão aí, né, 1 milhão de pegadas. Essas questões digitais podem sumir todas, né? Porque nós estamos trabalhando aqui, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram, são todas empresas terceirizadas. Muda o dono, muda a política, né? O Twitter já trocou de dono, etc. Então, pode não ter luz, pode mudar a mídia, pode ser qualquer coisa. Então, isso a gente não sabe a validade. O papel, se preservado, não é? De uma maneira correta, pode durar séculos. E eu não sou nada contra, nós estamos na Amazon também, né? Então, quer dizer, e outros marketplaces, ou seja, outros mercados, né, de livros e outras ideias. Mas sabe que numa sociedade mais avançada, eu acho que nós temos esse trabalho, Ana, de fazer aí esse estímulo, esse fomento, deveria ser uma ata da família, né? Cada família ter, né, como cultura para consulta mesmo, porque isso pode, inclusive, levar... Hoje, a gente se fala sobre imigração italiana de volta, né? Muita gente veio para cá, não tenho cidadania ainda, custa 40 mil reais para um grupo de 10 pessoas, 50 mil de 10 pessoas, ou seja, 10 mil por pessoa para ter cidadania italiana, leva um tempão. E por quê? E é difícil, não é fácil. Exato. Por causa do garimpo de documentos, tem que ir lá na igreja, lá onde tinha lá a certidão de quem. Então, se você tem aí registros mais precisos, a vida da família fica, né, histórica, fica muito... Deveria ser uma cultura, eu acho. Eu concordo contigo, Miguel, concordo. Porque, assim, hoje temos esse movimento de volta, né, das origens migratórias e tudo mais, mas e no futuro? E no futuro vão querer ir para onde? De repente, a gente vai ir para onde? Para algum lugar do planeta, fora do planeta? Não sei, a gente não sabe. O fato é que a gente não sabe o que pode mudar com o futuro. Quais as tecnologias vão surgir, quais vão passar. Agora, se tem uma coisa que a gente pode conhecer da nossa história de seres humanos, é que de todas as tecnologias de comunicação que a gente teve na história, a registrada até hoje, mais antiga, que a gente tem aí, são esses desenhos, essas pinturas rupestres lá nas cavernas, depois nas tábuas de argila, escrita cuneiforme, são formas de escrita. Ainda são formas de escrita. Físicas, né? Houveram outras, não sei. De repente, sim, vai que houve alguma coisa e foi exterminado, não sei, a gente não tem ideia. O que não ficou registrado, escrito, não existe na história, esse é um fato. Exatamente. Então, se as famílias, eu fico pensando, sabe, várias vezes eu e minha irmã, a gente já conversou, né? Tá, mas isso aconteceu assim. Não, isso não foi assim. E o que aconteceu de verdade? Na realidade, a gente não sabe. Porque eu tenho a minha verdade do que eu me lembro, porque eu me lembro. Ela tem a verdade dela do que ela lembra, porque ela realmente lembra. Agora, qual dos dois é verdade? A gente não sabe. Então, se as famílias tivessem esse hábito, registrar tudo, imagina quantas histórias divertidas a gente ia ler dos nossos avós, dos nossos bisavós, que os nossos descendentes vão poder ler da gente, o que a gente pensava, o que sentia, como lidava, como enxergava o mundo. Sim. Deveria ser realmente da mesma forma que educação financeira, organização e planejamento financeiro dentro da família é fundamental, respeito é fundamental, amor, carinho é fundamental. Esses registros deveriam ser fundamentais para manter e passar pelas gerações esse legado, essa história.
né, dos nossos ancestrais. Eu tenho três momentos. Eu sou muito ligado, sempre fui, né? Mas e por isso que nós estamos aqui conversando sobre escrita, sobre arte. O incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? A barbaridade, né? O que nós perdemos como humanidade. Não vivi aquilo, obviamente, mas assim, ó. Dói. É o tipo de coisa que toda vez que eu escuto é como se eu estivesse viva lá e tivesse visto acontecer. De tão triste que é. Exatamente, a ignorância, né? A história que o Humberto Eco colocou como história, mas também que quando queima, né? Bom, vou dar o spoiler porque é um filme antigo do mundo da Rosa, quando queima a biblioteca, não é? Do mosteiro. Triste. Terrível, né? Parecia que eu estava junto lá pegando fogo. Eu assisti todas as vezes que eu assisti o filme, não é? E lembro positivamente que nós falamos do estoicismo dos escritos, né? Do imperador filósofo, né? Do Marco Aurélio, que chegou até nós escritos em papiros. Ou seja, não tinha nada digital na época. E se você ouvia o que ele nos traz, então, quer dizer, né, é importante, sim, né, pensar nisso e romper a timidez, porque às vezes, colocar isso como um dever, eu acho que deveria ser de quem tem mais responsabilidade na família, deixar a história, deixar o legado, contar como era na cultura do passado, né, que os essênios era verbal. Eles tinham a obrigação verbal de passar, e outros tantos, né? Então, já que nós temos aí a memória curta, vamos escrever. Sabe que daí nessa conversa estava conversando com meu pai, né? E daí eu falando que quanta coisa dos meus avós que eu nem sei, né? E o meu sobrinho, quanto ele vai saber? Praticamente nada. Exato. Daí do próprio vovô, porque ninguém é eterno, né? Exatamente. Daí eu ainda comentei com meu pai, ó, 2025, janeiro de 2025, tu faz 70 anos. Quem sabe não vai começando a registrar aí umas histórias, sem compromisso nenhum. Depois tu pensa se tu quer ou não publicar, mas registra. Porque eu sei da vez que eu sei que tu fazia ginástica olímpica, eu sei que tu jogou um aro de bicicleta de ferro para cima e caiu na tua testa. Agora, quem garante que eu vou lembrar disso para contar para o meu sobrinho, sabe? Exatamente. Bem lembrado. O meu pai caiu de uma árvore uma vez, quebrou os 2 braços, mas meus filhos não sabem dessa história. Imagina! Não, mas... Tem muitas imagina a aula depois. Essas histórias, né, Miguel? Ele contava, por exemplo, que eles trabalhavam na colônia, né? E tinha o cortador de feno, assim, que ficava balançando igual um pêndulo cortando o feno. E meu avô olhou, ele estava em cima desse troço. Eu não sei como ele sobreviveu para contar a história. Meu avô então, quer dizer, essas histórias são importantíssimas serem contadas, né? E assim, e se você tem vergonha ou coisa assim, não é que você precisa escrever um livro, publicar e vender na Amazon e tal. Não precisa, mas escreva. Nem que seja, escreva para guardar. Quando a gente registra e faz um livro, foi o que eu falei para o pai, vai escrevendo. Depois, se tu achar que está interessante, imprime alguns, a gente faz alguns, registra na Biblioteca Nacional para ficar, né, registrado na Biblioteca Nacional. Isso é importante, porque vai que em algum momento esses livros, sei lá, estão aonde e tudo mais, pelo menos ali a gente sabe que não vai sumir, né? Perfeito. Espera-se, pelo menos que na história da humanidade não tem mais outras incêndios como Alexandria, né? Mas escreva, se você tem vergonha, outra coisa, pelo menos escreva e guarde, sabe? Sei lá, ou faz uma edição e dá no seu aniversário para a família, para guardar histórias da sua vida. Não, e até porque, assim, muitas vezes, Ana, assim, para a gente resumir aqui o nosso sarau literário dessa estreia, né? Quero te dar aí já o agradecimento da tua primeira participação. Vamos trazer outras pessoas de vários segmentos da escrita aqui, né? Não tem periodicidade. Quando der na telha a gente faz, por teoria de tudo em busca, né, desses conceitos todos, não é? Mas muitas vezes se torna alvo de disputa, né? Um diário. Porque aí fica aquilo na família, então bota o original na biblioteca da família, no museu da família e distribui as cópias, pronto. Isso. E, gente, às vezes as pessoas me perguntam, Ana, mas fazer um livro assim não é muito egocentrismo, não é querer muita coisa, aquela coisa muito egóica de querer achar que eu sou tão importante. Não, gente.
Na realidade, você escrever e deixar as suas memórias, o seu pensamento, quem você é num livro, é um ato de generosidade. Exatamente. Porque quando você escreve e registra quem você está doando um pouco daquilo que você é e você pensa para qualquer pessoa no futuro, para que qualquer pessoa possa usufruir daquilo que você pensa e você sabe. Então, não é egóico, não é egoísmo, não é querer se aparecer. Escrever um livro é um ato de generosidade para com os outros, a sociedade e a família. É muito injusto levar todas as histórias para o túmulo, né? Exatamente, exatamente, né? É muito importante dizer isso, porque toda família tem uma história para ser compartilhada. Não é a questão econômica, é a questão de vida mesmo, né? Isso. Nós falamos aqui, inclusive, sobre as fotografias, né? Porque o digital se perde, né? E etc, etc. Você tira um montão de fotos, depois não sabe onde é que colocou, não tem tempo e vira um bróglio, né? É complicado. Ana, querida amiga, não é, envolvidíssima aí com mais uma turma da mentoria Livros que Nascem, já preparando aí uma nova safra de escritores, de autores, né? Eu estou em desenvolvimento profissional, muito feliz aí com a ideia do livro, muito bem apoiado por amigos aqui, estaremos também em Porto Alegre, na Feira do Livro. Vamos falando, sempre é bom conversar com você. E, Miguel, deixa eu dar uma notícia de uma coisa que até hoje nunca aconteceu, mas agora esse ano eu vou fazer de diferente. Que legal. Gente, essa turma da Mentoria Meu Primeiro Livro, que já começou, lança seu livro no final do ano, e a mentoria, ela dura 100 dias, tá? Só que, o que é agora, nesse mês de setembro, em primeira mão, Miguel, falando, não divulguei esse lugar nenhum ainda, tá? Gente, esse mês agora... Vamos lá, novidade, gente, primeiríssima mão aqui no Teoria de Tudo. Esse mês agora, em setembro, eu vou abrir as inscrições já para a mentoria Livros que Nascem de 2024, primeiro semestre, que lança o livro no meio do ano. E na realidade, já tem 3 pessoas, Miguel, que já se inscreveram para essa turma de 2024, primeiro semestre, já tem 3 pessoas. Essas pessoas que já estão se inscrevendo agora, gente, o que a gente vai fazer? Todo mês vão ter reuniões que eu já vou fazendo para irmos preparando, né? Criando já o ambiente para a origem desse livro, ou seja, várias coisas do processo que a gente vai começar efetivamente, digamos assim, né, valendo, na mentoria em fevereiro de 2024, várias partes do processo, e principalmente da escrita, o pessoal já pode ir começando agora, porque eu vou acompanhar ao longo desses meses. Então, vantagens 1000. Quem se inscrever agora para a teoria, para a mentoria Livros que Nascem do ano que vem, já tem esse período de produção que vai poder ir aproveitando, vou acompanhar. Pagamento, pode parcelar pelo preço da mentoria deste ano. Preço à vista da mentoria deste ano pode parcelar em 10 vezes até ano que vem, até o final da mentoria, o que facilita em muitos sentidos. Então, com certeza. Quem quiser, né, Miguel? Ana Precardier, né? O livro aí, tenho certeza que recomenda, né? Outros virão, claro, com certeza, recomendo muito, né? Outros virão, eu estou aqui cada dia mais recebendo carinhos, não é? Um abraço da dona Marisa Brambila aqui, nossas mães sempre, né? O André também aqui junto conosco, bom dia, grande abraço, Miguel Brambila na Precardier da Print Center, lembrando, né, que a mentoria tem aí livros impressos, inclusos, vale a pena você consultar. Outros virão, é igual ao rádio, né? Eu falo com os amigos do rádio aqui, as cachaças da literatura, da música, sempre novidades, não é? Porque, enfim, poderemos falar muito mais tempo, tenho certeza. Te agradeço a presença aqui no programa mais uma vez. Você volta a qualquer momento. Vamos lá, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos e todas. Beijo, obrigada, Miguel. Um beijo para você, tchau, tchau, bom dia. É o Teoria de Tudo. Estamos